Eu sou Grazi Guimarães e a partir de agora você de casa vai conhecer o podcast do programa Destaque, junto comigo Lucas Moreno, que é o diretor do programa Destaque. Lucas, é isso mesmo, a partir de agora somos companheiros de bancada. É verdade, e vamos aqui hoje falar um pouco do programa Destaque, né? Como começou e quanto tempo, aliás, 19 anos, né, Grazi? Eu ia falar isso agora, quase 20 anos de programa. Maioridade, né? E o Destacast é o filhinho do programa. Exatamente, ele nasce do programa Destaque, né? A gente viu essa necessidade, as pessoas pediam para poder... coloca um podcast, tem muita história. Porque às vezes a gente conta a história no programa Destaque, mas o tempo é curto de televisão, né? Então veio essa sacada de a gente colocar Destacast. Mas vamos falar do programa Destaque, né? Vamos falar, mas antes vamos falar um pouquinho da sua história. Aqui somos dois jornalistas, né? Você, com anos como cinegrafista, já trabalhou em jornalismo, eu também, um pouco menos de experiência que você, mas também na televisão. Então, você acabou de falar isso. Na TV, o programa, por ter tempo, né, muito corrido, uma reportagem normal tem 1 minuto e 20, 1 minuto e 40, Sim. Uma reportagem especial 5 minutos. E aqui não. Aqui o parceiro do programa vai ter o quê? 1 hora para bater papo com a gente? Até 1 hora para bater um papo, a gente de saber da história desse convidado, desse empresário, né? Quem tem o seu profissional liberal. E coisas que a gente não consegue na televisão. Por mais que a gente tenha essa vontade, quando termina a entrevista de um programa, a gente pensa, poxa, faltava mais, né? Faltava mais, precisava de mais tempo. Então aí vem essa ideia de colocar Destacast. E essa ideia surgiu exatamente num papo que a gente teve, né, de uma conversa com os próprios parceiros pedindo mais espaço. E aí surgiu. Mas antes, vamos contar para quem está em casa. 19 anos do programa Destaque. Como surgiu essa ideia? Você, desde os 19 anos. Sim. Deixa eu te contar. Na verdade, eu trabalhava num programa, aliás, o primeiro programa independente aqui do estado, é um programa que era na emissora da TV Vitória, aqui, a Record. E dali foi como se fosse uma espécie de laboratório. Perceber que aquilo ali era um jornalismo diferenciado. Aliás, lá no começo, quando nós eu comecei a trabalhar nesse programa, quem é do jornalismo, você sabe disso, a gente não imaginava esse tipo de jornalismo comercial. O que é isso? Você está divulgando empresário, médico, comerciante, o que for, né, de qualquer segmento, mas esse profissional está pagando para você estar divulgando o teu espaço, né? Mas já existia antes, uma curiosidade, já existia a matéria paga nos jornais, você lembra, né? As páginas, matérias, esses artigos pagos. Na televisão tinha um pouco de resistência. Tinha um pouco dessa resistência, né? Pelo menos aberto, talvez tivesse aquela coisa mais disfarçada, ainda que comercialmente algumas coisas. E daí o que acontece? Aí eu começo a perceber que aquele era um nicho legal de trabalho. Aí dentro ainda da TV Gazeta, a época era da TV Gazeta, surgiu um canal fechado da própria Gazeta. E daí precisava preencher aquele canal com algumas programações, com programas. Eu e um amigo meu da Gazeta, nós tivemos a ideia de colocar o Boca da Noite, que era um programa de canal 14, era da GTV, não, GVT, eu acho que era o canal, e ficamos com esse programa durante, eu acho, quase 2 anos, já era sucesso, mesmo TV fechada. Aí eu falei assim, olha, isso aí tá legal. Por que não TV aberta, né? Eram entrevistas à noite que você era, fazia, então, exatamente. Era muito o nome da noite, o Boca da Noite é sugestivo, né? Boca da Noite a gente fazia bares, restaurantes, boates, festas, eventos, e deu muito certo. Até porque era a TV a cabo, que também era uma novidade, né? E eu falei assim, poxa, esse comercial aqui tá bacana, né? Eu já tinha um tempo de TV Gazeta, eu já vim ensaiando. TV Gazeta foi muito legal para mim, aprendi muita coisa, né? E eu disse, poxa, eu acho que está na hora de começar uma carreira solo. E foi quando eu saí da Gazeta, né? E fui fazer uma campanha política. E depois disso eu fui trabalhar na TV Assembleia. Nesse meio tempo já tinha um projeto de colocar na televisão. Só que quando eu comecei o programa Destaque, então... quero fazer aqui uma lembrar do Wagner Bresciani, que começou comigo. Um abraço para você, Wagner. Foi muito legal, um parceiro meu, era um fotógrafo, amigo meu pessoal, que nós tivemos a ideia e levamos o programa de Destaque para o ar. Tá, aí acontece que o Wagner não se adaptou muito ao programa, né? E falou assim, Lucas, toca você.
que é você que manda esse negócio, não é muito minha praia. E eu fiquei meio que assim. Eu fui e convidei uma pessoa para participar comigo, que ficou durante 16 anos no programa, né? E o programa parou na pandemia, acho que foi em 2019, parou tudo, né? E já deu muito certo. Aí imagina, 16 anos, aí a pandemia vem para, e você fica naquela expectativa, como é que volta? Né? Como é que volta agora? Porque parou tudo, você lembra? Parou tudo, você quer fazer. Nesse meio tempo, eu me aventurei brasileiro, fui fazer outras coisas, né? Quando estava parado, eu abri uma empresa de produtos descartáveis e comecei a produzir. Mas não tinha esquecido o programa? Não tinha, ele só estava ali guardado porque por força maior mesmo, né? E passou esse ano e o programa voltou, né? O programa voltou e como se tivesse dado um reset na vida de todo mundo, né? Ele era de uma emissora, voltei para negociar, não deu certo, voltei em outra emissora, tá? E aí entra quem? Entra Grazi Guimarães. Antes de falar da minha entrada no programa Destaque, que foi realmente algo assim, a gente tem muita fé em Deus, a gente faz questão de falar isso no programa, né? E a gente sabe que tudo tem a permissão de Deus, né? E se Ele me permitiu estar aqui é porque Ele tem um propósito. Mas antes de falar disso, da minha chegada, né? Vamos falar um pouquinho mais do programa. Sim. O programa é um programa particular, terceirizado dentro da emissora, não é isso? Então, por isso ele já foi da TV Capixaba e hoje ele está na Rede TV. Rede TV, exatamente. É assim, a gente compra espaço. Desde o início, aliás, lá no início, você é maluco para pagar espaço de televisão? Não, eu vou porque eu acredito, né? E você compra um espaço e você comercializa aquele espaço. O que é legal disso? Que você tem a liberdade de poder trabalhar, né? Sim. E é bom você ter esse domínio do que você faz. Olha, isso é legal, isso eu não quero. Né? E assim para estar quase 20 anos no ar é porque é um programa muito acerto, né? Com muito mais acerto. Do que erro, né? Sim. Verdade. Tem uma durabilidade de programas, né? A gente já conversou muito sobre isso. Tem. Aqui Conta no estado, para quem está assistindo. Pois é, isso é boa pergunta essa aí. Aqui no estado, os programas ele tem média de vida, acredite, de 6 a 8 meses. Por quê? Você que já está há 19 anos nesse vou dizer meio. por quê. Porque o projeto, eu já recebi muitos projetos, né? As pessoas me procuram. Lucas, eu tenho esse projeto aqui desse programa, o que você acha? Né? Aí eu pego para avaliar e falo assim, olha, eu acho que não vai dar certo. Por quê? Porque é diferente. Você chega com um produto, você chega com a ideia é bacana, né? Mas depois vem a parte comercial. Entendeu? E para manter um programa no ar não é fácil. É edição, é repórter, é produção. E como é algo terceirizado, quer dizer, o carro, a despesa, tudo é por sua conta. Tudo é por conta. Então, assim, isso não é fácil. Então, essa média de programa, ele nasce, ele fica aí 6, 8 meses de vida. Né? Agora, eu vou perguntar como uma curiosa, como quem está em casa, como é feita a seleção, porque tem 2 anos e meio que eu estou no programa, a gente vai falar sobre isso, mas como sempre foi feita a seleção de quem vai participar do programa? Existe um cuidado para saber quem é esse profissional, o que vocês, no caso agora estamos anunciando? Que bacana. É isso quem aí. está em casa tem essa dúvida, né? Muito interessante também essa pergunta, porque é o seguinte, hoje tem essa facilidade. Né? Quando a gente vai procurar, então até mesmo que a gente procura, a gente tem as redes sociais, a gente procura saber o que é, né? E saber o que tem naquilo ali de verdade, de veracidade, né? E para poder trazer para o programa. Já teve situações que eu tive lá atrás, que eu fui procurado, né? Não vou citar nome, por um profissional para participar do programa. Né? E eu passei meus valores e, tá fechado, vamos embora. Né? Não teve nem muita conversa. E aí eu fui descobrir que esse cara que era um aventureiro. Ele veio de fora, ele tinha alguns problemas fora, em outros estados. Eu voltei nele, à época ainda trabalhava muito com cheque, certo? Quem não conhece, existe cheque, tá? Cheque a gente está falando de quase 20 anos atrás. Existe cheque. Aí eu voltei nesse profissional e falei assim, olha, desculpa, tá aqui seus cheques, mas você não vai poder participar do programa. Aí eu disse, não, mas por quê? Porque eu não queria te falar, mas tem uns problemas que não dá para participar do programa, não é legal. Entendeu? Aí eu disse, não, mas como que é isso? Eu te paguei, eu quero, não, você pagou, estou te devolvendo, você não vai participar. Porque existe essa preocupação. Existe a preocupação, existe um filtro. E aí, o que eu falo sempre, eu acho muito importante todas as plataformas de divulgação.
internet, o que seja. Eu acho que é muito legal divulgar, você tem que colocar o que você tem para mostrar para o mundo mesmo. Eu vejo, na minha opinião, o diferencial disso para as redes sociais e internet. Aqui tem um filtro, pelo menos o programa de destaque tem um filtro, entendeu? A gente percebe que não pode ser só bom para o programa, tem que ser bom para o programa e tem que ser bom para quem está assistindo também. Porque quem assiste o programa e se você está divulgando determinada empresa, determinado profissional, quem está em casa acredita nisso, vai buscar aquele profissional. Olha a sua coparticipação nessa responsabilidade. Exatamente. Né? Porque a pessoa está acreditando em você está confiando no seu programa. Então, acho que tem que ter muito esse cuidado, Grazi. E a gente tem esse cuidado, você sabe disso, a gente conversa bastante, que é assim que funciona. E a parte que eu vou chegar agora, 16 anos, o programa muito bem comandado, né? Obrigado. Pela outra apresentadora que teve, né? E por Foi outras, depois daqui ficou por muito tempo, teve mais 2 ou 3, até que chegou o ponto de eu entrar no programa, né? Aí é que tá a coisa. Aí a gente volta que você falou assim, presente de Deus. Tô aqui nessa frente, é verdade. E foi assim, como que a gente iria se conhecer? É verdade. Né? Eu fui lá... A nossa história é meio curiosa, né? Vamos dar uma resumida aí de como a gente se conheceu? Os pormenores eu vou deixar pra lá, mas é o seguinte, e aí... Eu vou gravar um outro programa, vou gravar como contratado, né? Não meu programa para fazer a direção, a produção de outro programa. A direção, porque a produção era sua. Isso. Eu chego para gravar e parece que você, né? Você é esse cara. Quem está em casa vai saber um pouquinho, né? Eu tinha vindo para cá, tinha acabado de chegar no estado, tinha mais de 1 ano e pouquinho no estado, e fui trabalhar na TV Vitória, né, que é Record aqui do estado. Depois de um tempo tive que sair por questões pessoais, enfim. E aí eu fui fazer produção de um programa que também é da atual emissora, onde o nosso programa está, né, que é da Rede TV. E que esse programa não existe mais, E né? esse programa não existe mais. E como... Tá dentro daquela coisa, desculpa, tá dentro daquele... Lembra que te falei? Daquele tempo de 6 meses, 4 meses. Depois já termina. E dentro do jornalismo a gente aprende de tudo, né? Produção, edição, reportagem, né? Pauteiro. Verdade. E eu estava fazendo a produção de um outro programa. Eu me lembro muito bem que eu estava fazendo a produção e você ainda não estava nesse programa. Você lembra disso, né? Você ainda não estava. Aliás, era uma outra equipe de cinegrafista. Você sabe que na primeira vez que eu cheguei para gravar, eu estava junto com um diretor nosso aqui, o Edgar. Edgar estava com a gente. A primeira vez Edgar estava com a gente. Ah, entendi. Foi lá na Praia do Canto. Isso. Exatamente. E aí eu me lembro que um dia eu estava com a apresentadora da época e ela falou assim, num café, vou ligar para o Lucas. Parece que ele é o cinegrafista de na época, uma outra apresentadora que tinha no programa Destaque. E o programa na cabeça dela era dessa apresentadora e você era apenas o cinegrafista. Então, até então, só te conhecia como cinegrafista. E aí você chega, né? Como você falou, quando eu dou de cara, eu falo, gente, é muito marrento. Não dá pra conviver, não. Primeira impressão que eu era marrento. Né? Eu falei, não vai dar pra conviver. Porque eu tinha feito todo o roteiro, você vinha pra mudar o meu roteiro. Pessoal, olha só. Vamos entrar aqui, vamos sair ali. Eu falei, aí teve uma hora que você foi falando e tava dando certo, chegou no fim, deu errado. Quando deu errado, eu vibrei. Eu olhei e falei assim, você mudou meu roteiro todo, agora dá seu jeito. Aí você me deu uma coçada na cabeça e falou, não, vai dar certo, vamos aqui, vamos ali. E na época a gente gravava com grandes nomes, inclusive o Pedro Cush, né? Sim, que é um dos chefes do Oriundi, né? Sim. E aí o tempo passou, eu gravei uma vez com você, gravei a segunda, até que eu não estava mais na produção, né? Aí foi quando eu voltei para gravar, fui nesse set e não encontrei a Grazi. A produção lá. Eu achei lá. a produção. Eu falei assim, mas cadê a produção? Eu vou ter que produzir agora? Não é assim. Aí eu disse, não, a Grazi não tá mais com a gente e tal. Aliás, Grazi, a gente atropelou um pouco. Porque deixa eu apresentar, a Grazi é de Campos. Campos, com muito orgulho. Da terra do chuvisco. Isso. Da Goiabada Cascão. É verdade, é verdade. É isso, Grazi. Goiabada Cascão, chuvisco. Tudo e delícia. Tem muitas outras coisas lá, né, na minha cidade. Pra quem gosta de chuvisco, mas chuvisco leva ovo, né? Não sei se... Pois é, dia desse você me explicou como que é o chuvisco. Eu mesmo é a base de ovo. Praticamente ovo e açúcar. Né? Mas um dia ainda vou trazer para você. Aqui no podcast a gente ainda vai provar um chuvisco. Vamos trazer o chuvisco. Não é? Isso é promessa. Vamos trazer o chuvisco. Temos um doutor no programa que é campista,
que trata verdade, sobre bariátrica e tal. Doutor Antônio. Isso, e ama chuvisco. Um abraço pro doutor Antônio. Aí você aproveita e traz também um goiabada cascão. Isso. Já tá vindo Um bem de queijinho viagem. branco, né? Tá Não é tudo mineiro, certo, mas é pra né? comer com a Vou goiabada. colocar aqui no estúdio pra todo mundo. E aí eu voltar. recebo a sua ligação. Aí eu ligo pra você, cadê a produtora? Mas, Minto, antes de receber a sua ligação, eu rejeitei 3 vezes. Foi mesmo? Você Foi. me falou isso. Gente, eu ligava pra ela e ela não me atendia. Eu falava, não vou atender esse ele cara. só deve estar querendo o roteiro do programa. Eu não estou mais no programa, então eu não vou atender aí ele. De piada, não vou atender esse cara, né? Aí eu insisti. Aí fala você, como é que foi que você respirou, né? Aí eu respirei e atendi. Oi. Aí você falou assim, é o Lucas. Eu pensando, eu sei, né? Aí eu, pode falar, Lucas. Aí você falou assim, você não tá mais no programa, eu queria agradecer por ter te conhecido. Aí eu falei assim, Grazi, você não tá mais no programa, eu tô aqui te ligando para dizer que gostei muito de trabalhar com você e dizer também que se você quisesse trabalhar com a gente, eu teria o maior prazer, porque eu gostei da sua produção, apesar de você achar que não. Lembrando que você gostou da minha produção, porque quando você foi ler o roteiro, você viu aqueles tracinhos que só o jornalista usa. O jornalista usa. Eu disse, essa conhece. E eu vi que tal. Na verdade, eu sabia que tinha uma produção. Só que eu chegava no set com a minha ideia de que tinha que ser feito, entendeu? Na verdade, eu queria fazer rápido e me mandar. Eu queria matar o negócio rápido. Enfim. E aí, a gente se encontra, vai tomar um café. A gente marcou o café. Matou um café, eu te faço Aí volta exatamente o que a gente estava falando, que Deus tem plano, né? E eu falei para Deus, meu Deus, eu acho que eu não vou tomar esse café, não. Se for da tua vontade, aí o Senhor permite. Se não for, faz com que esse café seja cancelado. Aí fui, marquei até uma padaria perto da minha casa para eu nem ter gasto. Falei, não vou ter nem gasto. Vai ser a conversa que não vai dar em nada, né? E aí fui, chegando lá, levei meu marido comigo, você lembra disso? Lembro muito, Aí te apresentei meu marido, eu me lembro que eu falei assim pra ele, vamos lá que você vai conhecer ele, ele é meio mal encarado, não gosto muito e tal, meio marrento. Aí meu marido foi, olha isso, 2 anos e meio depois. 2 anos e meio depois. Então, e aí você veio com a proposta. Aí eu te fiz a proposta de você, porque eu ia manter a apresentadora que estava no programa e você como repórter. Isso. Essa era a ideia. Ela âncora e você, chamando você nas reportagens, né? E foi assim que começou, né? Você veio pro programa, vamos fazer experiência, tal, começou a trabalhar. Tive uma certa resistência, só quem já foi jornalista naquela época, como a gente acabou de falar, que até o comercial dentro do jornalismo era meio que... né? Velado, né? Era meio velado. E aí eu era uma jornalista mais engessada, né? Aquela jornalista de dar notícia, de não se envolver. Tinha saído recente desse jornalismo. A gente chama de jornalismo duro, né? Inclusive jornalismo policial que eu fazia na TV Vitória, né? Inclusive tem uma matéria que eu fiz na Comunidade Jesus de Nazaré, onde eu fui lá na parte mais alta do morro, todo mundo fala, inclusive até o apresentador na época falou assim, nenhum repórter nunca foi na parte mais alta do morro que a Grazi foi. Porque eu gostava tanto dessa área do jornalismo em si, que eu era meio engessada só no jornalismo. Eu achava que não ia dar certo, porque é um programa de entretenimento, apesar de eu já ter tido apresentado entretenimento na minha cidade, mas era um entretenimento um pouco mais sério. E aqui era um entretenimento mais solto, beleza, moda, né? E eu achava que não ia dar muito certo, até porque foi quebrando um pouquinho, né? Você me conheceu 15 quilos atrás. 15 quilos atrás, isso eu vou te dizer. É bom deixar claro. Então você viu que assim, não é esse o problema, eu estou contratando por causa do profissionalismo. Isso aí, eu me lembro, até brinco com você, eu falo, gente, como que Lucas me chamou naquela época? Mas então, e aí você entra como repórter no programa. E eu acho que não passaram nem 2 meses. Não, 2 programas. 2 para 3. 2 para 3. Menos um mês, que é semanal. Isso, você fazendo a reportagem, você, caramba, tá diferente isso aí. Aí eu te ligo novamente, né? Assim, Grazi, quero ter outra conversa com você. Foi. Né? Você quer apresentar o programa? Verdade, eu aceitei o desafio. Tanto que, assim, como se encaixou no programa, né? E é muito tranquilo. Eu me lembro até que você disse que você estava na sua sala em casa assistindo e sua família meio que te deu uma ideia. Podia colocar ela como apresentadora. Ela tinha que ser apresentadora. Não só repórter. Passa mais seriedade e tal. Assim, por que não? Né? Aí foi a hora que eu te fiz o convite e você, por sorte minha, você aceitou. E agora são 2 anos e meio. 2 anos e meio. Você estava falando de jornalismo. O jornalismo também, eu fiz 19 anos de jornalismo. E é muito legal. Na vida, eu tive 2 profissões. Eu fui jogador de futebol profissional. Daí, quando eu me machuco, eu entro na televisão. E assim, eu agradeço sempre, Papai do Céu. Achei que foi muito bom comigo.
porque eu já viajava quando eu jogava futebol, então é uma vida meio solta, né? E no jornalismo, o que tem no jornalismo? Eu chegava, você nunca sabe o que vai fazer, né? Verdade. Essa mágica do jornalismo, você chegar, não saber o que vai fazer, né? Muito engraçado, você pode estar indo para uma cadeia, fazer, que tá balançando a cadeia, que isso acontece muito, e você pode também ir para um desfile de moda. Verdade. Fazer uma reportagem sobre cultura, exposição, você vai gravar uma peça num teatro, né? Eu tive boas oportunidades com o jornalismo, uma coisa bem legais. Eu tive a oportunidade de estar perto do Papa, eu tive o Príncipe Charles quando esteve no Estado, Mandela, alguns vídeos como o Zico. Seus ícones são mundiais, né? No meu caso, como eu vim do Rio, então assim, dava para entrevistar lá Carlinhos de Jesus, artistas como Cássia Kiss, lá é muito normal isso, ministros da Presidência da República, é muito mais, porque o Rio de Janeiro meio que as coisas acontecem ali, né? E tem essa coisa também de você trabalhar no jornalismo, você tem que descartar essas emoções no final do dia. Exatamente. E você absorve muita coisa, cara, você te leva para cima, uma coisa legal, mas tem muita coisa também que realmente te deixa muito triste. E você tem que ter um descarte de alguma forma para você não ficar com aquilo. Senão mexe muito pesado. Com o psicológico. Aí isso é o jornalismo. Aí depois vem o programa de destaque, que é totalmente diferente, a coisa leve, né? A gente está sempre mostrando o que está em evidência no Estado, o que faz sucesso no Estado, é o que a gente está mostrando, né? E oportuniza a gente ir para muitos lugares, conhecer pessoas novas, pessoas incríveis no programa. Acho que essa é uma grande diferença do que fazia antes o jornalismo, que agora é esse jornalismo que eu falo que é o jornalismo mais leve. E é onde nasceu o Destacast. Né? Aí veio o Destacast. Na verdade, a gente sabe que foi assim, muito pedido. Muito pedido. Muita gente ficava. Vocês têm que ter um podcast do programa. Exatamente. Então a gente relutou um pouco, né, por causa do tempo, por causa de agenda. Não é fácil. Não é fácil. Até para o próprio parceiro do programa estar aqui para ficar uma hora, às vezes, porque o programa de destaque funciona da seguinte maneira, né? Quem está em casa, às vezes, não sabe 100% como funciona, mas nós vamos até o nosso parceiro. Né? Ele pode morar em Colatina, São Gabriel. Posso pegar um ponto disso aí? Sim. No começo do programa de destaque, como é que funcionava? A gente marcava o horário de estúdio, né? A gente não tinha essa experiência, 19 anos atrás, marcava com médico, marcava com empresário, principalmente médico, dentista, também pessoal da saúde. Marcava o horário. E sabe como é que é estúdio? Né? Tem horário. Seu horário de meio-dia, sei lá, 13h30. Aí se o parceiro atrasa, aí embolava tudo. Aí foi a hora. Isso foi logo nos 6 primeiros meses. Depois a gente percebeu isso aí, essa percepção, que era muito mais fácil, mais cômodo, inclusive, pro cliente, que a gente fosse até ele. E aí deu super certo. E eu acho que 99% dos nossos parceiros preferem que a gente vá, né? Sim. Só aqueles que às vezes não têm o seu próprio espaço, que a gente também tem parceiros, como Dislin, Tessaro, né? Um beijo para toda a galera aí. São muito potentes. Tem sempre um set lá pra gente preparadinho. Sempre tem. Né? Seja de Vila Velha ou Vitória, a gente tem um set lá. Mas a gente vai até o cliente, a gente conhece a clínica, conhece o espaço. Semana passada nós fomos pro interior. Sim. São Gabriel da Palha e Colatina. O programa de destaque. Onde tem sucesso, a gente tá destacando, tem um destaque. E a gente vai para Pedra Azul também já. E muitos clientes, assim, sem contar que dentro da Grande Vitória, Guarapari. Então, da mesma forma que a gente fazia, que a gente chama aquele jornalismo duro, que pegava muita coisa pesada, a gente continua aí conhecendo muita gente, conhecendo muita gente em muitos lugares. Só que agora é a parte leve. Ontem eu estava na igreja, né? E uma pessoa, um amigo nosso, falou assim: gente, eu não aguentei. Eu cheguei no Shopping da Terra, assim mesmo, o meu amigo falou, e só ouvi a sua voz. Aí eu falei pra minha esposa, que também é minha amiga, aí ele falou assim: tá ouvindo? Aí ela falou: é a Grazi. Aí quando eles foram olhar, algumas lojas ligadas, né, no programa de destaque. E então a gente vê isso. Olha que interessante, as pessoas, elas gostam de estar assistindo, principalmente a reprise, que é durante a semana. Sim. Porque o inédito vai ao ar no domingo, né? Mas a reprise é na quarta-feira. E como é logo após a Sônia Abrão, à tarde ali, as pessoas estão com a TV ligada, né? E assistem o programa. Então, o que eu vejo com tudo isso? A gente acaba levando para muitas outras pessoas, não só apenas pela TV, canal 18.1, mas pela plataforma SFlix, pelo YouTube, né? Até mesmo pelas redes sociais, a gente leva o programa para vários lugares do país e fora do país. Temos cliente em Nova York, Boston. Verdade. Né? Ô, Grazi, então, e lá quando começamos com o programa, lá atrás, ainda fazia o programa antes do meu, que era um programa independente, eu falei aqui,
o que eu percebi, e que é uma verdade, que é o seguinte: você sai de jornalismo, você sabe que isso é assim que funciona. Se a tragédia é notícia. Verdade. Se está fazendo coisa que é legal, é obrigação. É verdade. A gente não gosta. Não gosta. Eu me lembro do jornalismo policial. Você está fazendo tudo certo, é obrigação. Quer dizer, não tem espaço. E olha o tipo de papo que a gente escuta na redação. Tipo assim, gente, não tem nenhuma tragédia, ninguém matou ninguém, não vai dar jornal hoje. Muito isso. E tipo assim, então você vê, é muito engraçado isso. E aliás, eu não concordo muito com isso não. Porque é o seguinte, espaço, pô, se o cara tá fazendo um negócio super bacana e tal, isso. Ainda que ele é de iniciativa privada, tem que ser mostrado. É onde entra esse jornalismo que a gente faz. Esse jornalismo comercial que apresenta o que é feito de bom por aquele profissional, por aquela empresa. Então, por isso que deu super certo, 19 anos, e aí vem o filhinho. E temos todo respeito e carinho pelo jornalismo que nós trabalhamos. Total. Não é fácil fazer um jornalismo policial, né? Até meu sincero votos de como é que eu vou dizer? De coragem, de agradecimento para as pessoas que fazem, né? Porque não é fácil você estar na porta de uma delegacia, saber o que aconteceu de ocorrência naquele dia, tragédia, se envolver. Você acaba se envolvendo mesmo de qualquer forma. Eu tenho colegas que subiram o morro para cobrir alguma coisa lá e na hora de descer foram impedidas pelos... Eu teria assim, várias histórias para contar. Sim. Vou contar uma rapidinha de um sujeito que ele estava fabricando linguiça de cachorro no fundo do quintal da sua casa. E a gente descobriu, informar, pegando um monte de cabeça de cachorro, aquela coisa nojenta, tal. Pô, o sujeito ameaçou a gente. Tá vendo? Você está acabando. Não, a gente não está fazendo. Olha o que você está fazendo. Você está mostrando que é verdade. Então, assim, você acabava se envolvendo em muita coisa ruim. Sim. Né? E como eu estava falando, a colega, ela subiu para cobrir e quando ela foi descer, ela não podia mais descer. Foi impedida de descer, né? Pelas pessoas que estavam envolvidas na situação. E olha o trauma, né? Olha como você passa por problemas. Então, assim, é um jornalismo, quem faz... É muito corajoso, muito. Né? Aliás, eu tenho um amigo meu que é o diretor aqui do nosso podcast, está aqui, que ele ficou refém na penitenciária na rebelião. Não é fácil. Meu amigo Edgar. Eu me lembro. Ele tá aí atrás das câmeras, né? Sufoco deixou a gente muito maluco. Eu estava naquele dia de manhã e foi feio, quase que perdeu a vida. Então, assim, o jornalismo não é para qualquer um, tem que ter coragem. Uma vez a minha mãe me ligou, eu estava no meio de um tiroteio. E a minha mãe, eu fazia aquele jornalismo que você vai junto com a polícia, sabe? Sim, acompanhando. 6 da manhã, 5:30 da manhã. Pra dar o furo. E a minha mãe me liga e eu saí de casa muito cedo. Minha mãe, você esqueceu sua marmita? E uma barulhada. E minha mãe, que barulho é esse? Eu falei, mãe, eu tô no meio de um tiroteio, depois eu converso com a senhora. Aí minha mãe, mas eu não tenho filha policial, minha filha é jornalista, por que você não procurou uma profissão menos perigosa? Então é isso, é muito... E sem contar com as partes muito tristes, muito difíceis que a gente já viveu. Mas aí Deus vai e nos presenteia com algo tão leve que é o programa de destaque. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ter um entrevistado aqui, como já tivemos outros, que a gente só conversa de coisa boa. Só coisa boa. Isso é um privilégio. Aí nasce Destacast, né? É muito bacana, eu vou repetir. É um espaço voltado para mostrar o que acontece de melhor no Espírito Santo. É verdade. Né? A gente tem assim, muitas valências no estado, tem muitos profissionais de diversos segmentos que assim, excelentes. Eu costumo dizer que se as pessoas procurarem saber, principalmente, Graça, eu vou dizer para você, na odontologia, nossa odontologia capixaba é muito boa. Sim. E ainda eu conheço, tem pessoas que sabem fazer tratamento fora, sem necessidade nenhuma. Entendeu? Só para deixar claro também que vem muita gente fora do país para tratar, exatamente, né, com os nossos dentistas que são no programa. Boa lembrança, eles vêm vêm dos Estados Unidos. Aliás, agora eu gravei até um recente que veio um casal, eles ficaram aqui 5 dias para fazer. O casal fez tudo. Entendeu? Compensa. A nossa odontologia brasileira é de primeiro mundo, é reconhecida e vem aqui. Por eles ganharem em dólar, ganhar em euro, fica muito mais fácil passar aqui 5 dias e resolver toda a questão. E vamos combinar, né? Eu e você, a gente conhece bastante os profissionais aqui do estado. Muitos. Desde dermatologistas, dentistas, ginecologistas e estética, né? E daí que a gente fala é o seguinte, essa coisa, esse cuidado de trazer esse profissional, como a gente falou anteriormente aqui. A gente procura saber quem é esse profissional, o sucesso desse profissional, para estar colocando junto com a gente. E você fala naquela parte do quadro, nosso time
destaque realmente no Estado. E o DestaCast nasceu para isso. Nasceu para isso. Para trazer esses personagens, né, esses profissionais, para dar mais chance deles falarem. E a gente agora, antes de terminar, a gente pode explicar um pouquinho do DestaCast. A gente foi discutindo o nome, do DestaCast ia ser o Pode Destacar, e a gente foi tentando colocar... Exatamente. Teve votação interna. Exatamente. E aí, que legal que é isso, que a gente está assim com a agenda já demais, praticamente completa. Entendeu? Exatamente. É um espaço muito interessante, porque não sei se você tem esse sentimento, quando termina a entrevista no programa, poxa, tinha mais o que falar. Tinha mais o que falar. E agora dá tempo. Agora nós vamos falar bastante de tudo. Então, é um espaço que nasceu para estar mostrando o que acontece de melhor no Espírito Santo e os nossos profissionais que são realmente destaque. E você saiu de trás das câmeras e veio para frente agora, porque eu tô meio que no meu lugar. Já apresentei jornal de bancada ao vivo, sim, até tá meio tranquilo. Agora você saiu de lá. Eu vou te falar que por trás das câmeras é muito mais fácil. Mas você tá com o Edgar aqui também, né? Que é seu parceiro. Eu tô com o Edgar aqui, que é meu amigo de 30 poucos anos, então eu tô com você, que me passa uma tranquilidade imensa. E eu estou gostando, é um desafio, eu sou movido a desafios, eu gosto disso. E não é tão difícil para você, porque é o programa de destaque agora no podcast. Sim. Então, quer dizer, os parceiros, você sabe quem são, vocês conhecem, eles te conhecem, porque nós vamos até o nosso parceiro, gravamos com o nosso parceiro, convivemos com eles, tomamos um café, né? Ganhamos brinde, porque o nosso parceiro adora dar um presentinho. Então, quer dizer, a gente é muito íntimo do nosso parceiro. E aqui você só está conversando com ele. Eu acho bacana também essa coisa. O podcast é contar a história. Contar a história. Saber história. Verdade. Né? E conhecer. Eu gosto muito dessa coisa. Eu leio muito biografia e tal. Eu amo saber dessas coisas. Então, acho que esse convite veio muito bem. Agora, antes de terminar, o nosso tempo está estourando. Por que destaque? Por que destaque? Isso, o nome. Então, lá atrás, quando surgiu destaque, porque nós tínhamos alguns nomes, né? Aí eu falei assim, cara, quando você é uma pessoa, o que você vê que está se destacando, você, poxa, fulano está se destacando em tal profissão, ou então tal cidade se destaca por isso, assim, cara, destaca um nome muito bom. Você está em destaque, né? Nós pensamos lá atrás, seria evidência também, né? Em evidência, seria um programa assim, um destaque. E cabe tudo. Então você coloca saúde em destaque, moda em destaque, beleza em destaque, turismo. Todos eles fazem alusão ao destaque. E diga-se de passagem que Evidência é um programa hoje lindíssimo do Rodrigo também, que é um historiador, teólogo. Então, quer dizer, qualquer um daria certo, qualquer um dos nomes. Daria certo. Então é isso. E vamos convidar, então, a galera, né, para continuar assistindo o DestaCast. Então, esse aqui é o primeiro episódio. Na verdade, a gente está aqui nos apresentando, contando um pouquinho da história, por que o DestaCast. E você agora conhecendo, você é o nosso convidado para estar junto com a gente, contando sua história, falando do seu negócio, do seu produto, da sua empresa. Vai ser um prazer tê-lo aqui com a gente, ó, na bancada do Gente, o que é convivência? Ele pegou a minha fala, eu ia falar aqui. Pelo amor de Deus, aí. Não tem TP aqui, não é? Eu ia falar aqui. Você destaca a sua empresa, né, a sua marca e os seus serviços, mas o Lucas já falou, só vou reforçar. Então venha para cá você, nós vamos esperar, acompanhe os próximos episódios, porque aqui... Você é o destaque. Sempre.